Agora é hora do Mambucaba News Entrevista. Doutora Priscila Pires, muito bom receber você aqui no nosso quadro da série, né, Mulheres que Fazem. Bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Rogério, eu que agradeço. Foi um pouco difícil a gente marcar esse encontro, né? Mas estamos aqui. Tá joia. Doutora Priscila, vamos falar primeiro da médica veterinária, como é que começou essa paixão aí pelos pets, né? Isso é desde criança, como é que veio essa vontade de fazer uma medicina veterinária? Então, eu sempre fui uma criança apaixonada por animais, né? Aquelas crianças felizes, mas eu também sempre tive muita paixão pela medicina. E aí, por influência do meu pai também, eu acabei escolhendo o caminho da medicina veterinária. Bacana. Sua veterinária são 5 anos, 5 anos. E você fez aonde a veterinária? São 5 anos de faculdade. Eu estudei na Universidade Federal Rural, ali no Seropédica, no Rio de Janeiro. Eu fiquei 5 anos na faculdade, depois eu fiz pós-graduação, fiz mestrado em medicina veterinária também, clínica e cirurgia, e aí eu fiquei mais 2 anos no mestrado, então foram 7 anos. Tá joia. Priscila, eu vou precisar que você levante o microfone um pouquinho. Assim? Estou muito rouca também. Gente, é porque a doutora Priscila, ela está bastante gripada, ela até tá, assim, eu vim por questão de honra de cumprir a agenda, mas realmente, então eu te agradeço até bastante por isso, doutora Priscila. Então você fez a veterinária lá em Seropédica. Seropédica. E aí você começou trabalhando aqui em Mambucaba, foi para o Rio? Não, fiquei trabalhando no Rio. Trabalhei no Rio durante 5 anos. Na verdade, durante o período que eu fiz o mestrado, eu comecei já a trabalhar no Rio. E aí, nesses 2 anos, logo depois que eu saí do mestrado, eu já era responsável por uma clínica 24 horas lá no Rio. E aí eu fiquei mais 3 anos nessa clínica até que eu resolvi voltar para Angra. Voltou para a terrinha, voltou para casa. E aí você já foi trabalhar em alguma outra veterinária aberta, ou você já veio para abrir o seu próprio... seguir o seu próprio caminho, né? Eu já vim para abrir meu consultório. Inicialmente, eu abri meu consultório no Frade, e com mais ou menos 1 ano que eu estava no Frade, eu já tinha bastante paciente aqui no Perequê também, e aí eu acabei dividindo meu tempo e ficando dividida entre os 2 consultórios, né, o do Frade e o do Perequê. Essas paixões, a gente vê hoje, né, doutora Priscila, inclusive muitas como é que eu vou expressar aqui? Eu preciso ter cuidado, né? Muitos donos de pets, às vezes, cuidando do pet até melhor do que cuida de uma criança. Esse amor que as pessoas têm, é como se, você pode até me falar isso, como se fosse eu não estou dizendo cuidar melhor, mas cuida como se fosse um filho mesmo, né? Um ser humano. Essas paixões, assim, isso é salutar? A gente, hoje, o pet ele faz parte da família, isso, né? E eu falo assim que esse amor, né, que a gente tem pelos animais, e eles retribuem a gente também, é um amor muito genuíno. E eu falo assim que quem, na verdade, só não entende quem não tem um pet realmente, né? Porque hoje eles realmente fazem parte da nossa rotina e eles são realmente parte da família, né? Não, sim, e a gente observa que as pessoas, ontem, por exemplo, eu estava no supermercado, tinha um rapaz tem aquele carrinho próprio, né, do supermercado, com o pet fazendo compra, né? Então, assim, viagens, a pessoa vai viajar, leva o pet, né? Então, é o que você falou, faz parte realmente da família. Sim, sim. A gente tem casos em que a gente precisa, né, fazer esse trâmite de viagem, né, às vezes até para fora do país, e se as pessoas às vezes não têm como levar o pet por algum motivo, algum erro que deu nos exames e tal, a pessoa às vezes prefere não viajar do que não levar,
né? Porque realmente são integrantes da família, né? A gente vê assim, um carinho bastante forte, né? O cachorro, o gato, principalmente os dois. Eu acho que são, o número maior é isso, né? Cachorro e gato, né? A gente tem uma casuística, não vou dizer que é grande, né? Uma casuística ainda pequena, mas é maior do que a gente esperava de silvestres também. Ah, Né? Essa semana que passou a gente tinha uma galinha internada lá na clínica, então assim, uma área que está crescendo bastante. A gente cada vez mais tem pacientes assim, de silvestre, coelhos, galinhas, passarinhos. Né? Aumentando bastante, né? Tem aumentado, sim. E aí você chegou para Mambucaba, né? Seu consultório se abriu aqui no Perequê, Parque Mambucaba. Não, abri no Frade. Ah, no Frade, tá certo. Aí lá você ficou? Eu fiquei no Frade muito tempo. Agora, deixa eu ver, a clínica, a Monte Patas vai fazer 2 anos, então eu fiquei no Frade de 2011 até 2023. Só que eu comecei a alternar os meus atendimentos entre o Frade e o Perequê. Né? Eu ficava metade do dia no Frade, metade do dia no Perequê. E eu comecei a perceber que conforme a clínica o consultório ia se desenvolvendo, começou a ficar muito difícil para a gente essa rotina, porque apesar da gente ter uma agenda em que a gente atende com hora marcada, a gente acaba atendendo também como atendimento de emergência. Entendi. Então, às vezes, por exemplo, apareciam emergências, eu não conseguia sair do Frade a tempo de chegar para cumprir minha agenda no Perequê, e aí eu acabei decidindo que era melhor concentrar todos os atendimentos num lugar só, e aí foi quando eu decidi ficar mesmo só no Perequê. Aí você fixou, aí literalmente você voltou para casa, né? Foi. Você é nascida aqui em Mambucaba? Eu sou nascida em Resende. Resende. A gente sempre morou aqui, mas como a minha família é de Resende, quando eu fui nascer, minha mãe foi a Resende, mas a gente já morava aqui em Angra. Isso aconteceu comigo também. Meus filhos nasceram, um em Volta Redonda e um em Barra Mansa, né? É porque naquela época, assim, a gente ainda tinha uma certa, sei lá, apesar do hospital de Paraíba ser excelente, mas a gente tinha ainda um certo receio, né, da medicina daqui. Como a gente veio de fora, deve ter sido o caso de vocês também, né? Então acontece isso. E aí você fixou residência, Parque Mambucaba, aí já abriu sua clínica, consultório, na realidade, você abriu primeiro um consultório, né? Aí eu abri uma clínica mesmo aqui já no Perequê, ali onde hoje é a nossa loja da Carlos Drummond. E aí a gente tinha a loja ali, tinha um consultório bem menor, né? E aí eu fiquei ali, e ali as coisas foram se desenvolvendo, foram aparecendo outras pessoas também, né? Que foram se integrando ao corpo clínico da clínica, e o espaço começou a ficar muito apertado. E como eu falei para você no começo, quando eu vim para Angra, eu era responsável por uma clínica 24 horas no Rio. Então, eu sempre tive essa cultura da clínica 24 horas. E era muito difícil para mim a clínica em si, porque a gente, como eu falei, a gente acaba atendendo como atendimento de emergência, né? E eu me sentia, assim, muito angustiada, porque às vezes algum paciente meu precisava de atendimento e por algum motivo eu não podia, ou eu não estava em Angra, ou eu não tinha como. E às vezes eram pacientes que eu cuidava desde pequenininho, né, desde que nasceram. E eu me sentia muito angustiada de ter que encaminhar esse paciente, e sempre para lugares muito longes. E às vezes tinha paciente que precisava sair daqui, a gente não sabia nem se conseguiria chegar em outra clínica, né? E aí eu fui amadurecendo essa ideia da clínica 24 horas. No começo achei que ia ser muito difícil, porque achei que montar uma equipe técnica aqui ia ser difícil, porque a gente tem pouca disponibilidade de veterinário.
Agora a gente vê que o mercado está se expandindo, né? Porque tem agora uma faculdade de veterinária aqui em Angra, então a gente tem mais disponibilidade de serviço técnico, né? Tem bastante estagiário, mas na época a gente ainda não tinha isso. Então, assim, eu achei que ia ser muito difícil, mas na hora certa Deus foi botando as pessoas que tinham que estar no meu caminho. E Gente, nós estamos conversando aqui com a doutora Priscila Pires, da clínica Amor de Pata. E aí surgiu o projeto da clínica Amor 24 de Patas. Aí surgiu esse projeto. Sim. Isso estava na sua cabeça já, desde que você veio? Você viu essa necessidade, na realidade, né? Então, quando eu vim do Rio, eu vim com essa cultura, né? Porque no Rio isso é muito, muito comum. E eu acabei me adaptando à rotina do que era mais assim, viável para a gente aqui em Angra, no primeiro momento. Só que eu comecei a ver que isso não estava mais sendo suficiente, que a gente precisava dar um passo a mais, né? Não só para a gente como veterinário, mas para a comunidade, que a comunidade precisava disso realmente. Precisava de uma estrutura, um suporte, alguma coisa que a gente pudesse oferecer, não só nesse período comercial de 8 às 5, né? Mas a qualquer momento. E isso foi um feedback muito importante que a gente teve quando eu inaugurei a clínica, né? E as pessoas vieram até mim me dizer isso, que elas se sentiam hoje mais seguras, né? Porque elas sabiam que na hora que precisassem existia uma rede de apoio, né? Que pudesse atender esses animais nos horários das emergências. Porque a gente até brinca, né? Que emergência acontece à noite, final de semana, né? Que é justamente nos horários mais difíceis. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem uma boa equipe, né, que é capaz de receber esses animais a qualquer hora, e sábado, domingo, feriado, em todos os momentos. Corroborando o que você está falando, a doutora Roberta Nunes, psicóloga, está mandando um alô especial para você aqui. Assim, ela salvou o meu cachorro, o Alecrim. Foi socorrido rapidamente. Ou seja, para o Alecrim a clínica fez diferença, né? Sim. Talvez não desse tempo de socorrer indo para Bracuí ou para o centro de Angra, né? Isso, porque às vezes na emergência, uma hemorragia, um animal que não está conseguindo respirar, um atendimento que precisa ser muito rápido, a gente não tem condição de transportar esses animais. Às vezes, em situações difíceis, mesmo com os animais internados, às vezes precisar fazer um exame que só faz em grande centro, a gente não fica difícil transportar esses animais. Então, assim, o primeiro atendimento, ele tem que ser muito rápido, porque essa rapidez, ela faz diferença. No caso do cachorro do Alecrim, né, da Roberta, ele teve uma lesão em coluna, então, assim, se tudo não for muito rápido, né, a gente acaba diminuindo muito as chances desse animal. Ou seja, como eu falei, faz diferença, né? Fez a diferença para eles, né? E a sua clínica hoje, ela tem esse pronto atendimento numa emergência, mas também tem os cachorros, os pets, aliás, que ficam internados, né? A gente conversava com isso, né, em off. Sim, a gente tem um além das consultas, claro, né? Sim, a gente faz, igual eu falei, a gente faz as consultas com hora marcada, né? Mas a gente tem o atendimento emergencial também. Então, a gente trabalha com as duas frentes, tanto a frente ambulatorial quanto a frente emergencial. E a gente tem um serviço de internação muito bem estruturado. A gente tem internações separadas para cães e gatos. É uma condição que, às vezes, para o gato até é mais importante que o cachorro, né? A gente está inaugurando agora também um consultório separado só para gatos, né? A gente tem ferormônios, tem os brinquedos, enriquecedor de ambiente, que facilitem o manejo do felino, né? E a gente tem os setores hoje separados, né? Para cães e gatos, para diminuir esse estresse da convivência. Então não é mito que cachorro e gato geram estresse de relação? Geram bastante. O felino, ele é muito sensível, né? A qualquer variação na rotina e a convivência com outros animais. As internações, os consultórios de felinos são todos equipados com ferormônios, né, que são hormônios do gato mesmo, para trazer uma ambientação melhor
e ajudar com que eles fiquem mais calmos mesmo durante o atendimento. Interessante. Eu acompanhando também o seu Instagram, eu vi que você tem bastante especialidades. Quais são as principais especialidades que você tem lá na sua clínica, assim, que para quem está nos ouvindo, né, depois vai ver a entrevista? A gente tem a especialista de silvestres, né, que eu estava comentando, né, que é um atendimento que tem crescido bastante. A gente tem dermatologista, tem ortopedista, tem oncologista, a gente tem uma nefrologista, a hematologista e a endocrinologista também atendem com a gente, mas num esquema de consultoria online, né? Tem ultrassonografista, a gente tem os equipamentos de raio-x também. A parte de patologia, os exames clínicos são feitos diretos na clínica, a gente também está ampliando esse setor agora de patologia para trazer mais exames, né, mais rapidez nos exames. E Bastante coisa, né? bastante coisa. Tem cardiologia. Eu estava esperando falar isso, porque eu vi que tem uma cardiologista. Uma cardiologista, sou eu. Né? Conhecida como doutora Priscila Pires. Isso. E a gente, muito recorrente, é comum um problema cardíaco em pets, não? Bastante. Bastante. Principalmente nos animais. Mas quais são as causas? Desculpa perguntar. Então, a gente tem... As principais causas, claro. Na raça pequena, a principal patologia cardíaca que a gente tem a gente chama de endocardiose, que é uma alteração na válvula do coração, na mitral, né? E essa válvula, com a idade, ela vai se degenerando, e essa degeneração ela começa a atrapalhar o bombeamento de sangue. E aí o coração começa a aumentar e fica o coração grande. Nos animais grandes, a gente tem outro tipo de característica, né? Eles fazem cardiomiopatia dilatada, que é um aumento no coração, mas ele vai causando um afinamento da parede cardíaca. E nos dois casos a gente tem diminuição do débito cardíaco, né? O coração não consegue bombear o sangue da maneira adequada, e aí a gente começa a ter os sintomas, que são tosse, falta de ar, eles começam a ficar muito cansados, né? Andam um pouquinho, faz um esforço. O que o tutor nota, na maioria das vezes, é isso. Eles começam a brincar, começam a caminhar, fazer uma coisa que antes eles faziam comumente, eles começam a ficar cansados, até que em alguns casos eles chegam até a desmaiar, né? Mas aí são casos mais agudos. Mas a primeira característica que a gente vê é normalmente isso: cansaço, a falta de ar e a tosse. Se eu estiver errado, você me corrija, mas a sua clínica hoje, né, a Clínica Amor de Patas, daqui a pouco a gente passa o endereço, né, as suas redes sociais também, padrão cidade grande? Então, você veio de uma clínica do Rio de Janeiro, né, então você tem um parâmetro, né? A gente, a todo momento a gente está investindo na clínica, né, em infraestrutura, e agora a gente fez um anexo, né? Estava até comentando contigo anteriormente. Então, assim, a gente tem tentado trazer para Angra, né, aqui para nossa região, justamente essa estrutura da grande cidade, né? Então, assim, o máximo que tem sido possível, a gente tem feito em investimento em tecnologia, em estrutura para isso. E a gente tem um feedback muito positivo, principalmente em relação a turistas. Quando vem pessoas de fora e tudo, as pessoas comentam isso, né? Que a clínica tem uma estrutura, apesar de estar no interior, tem uma estrutura de cidade grande. Cidade realmente. Grande, né? Uma outra questão, doutora Priscila, que eu acho que, se não estiver acontecendo com a sua clínica, mas assim, a gente tem muitos profissionais, empresas que reclamam muito da dificuldade de mão de obra. Isso acontece também lá com vocês? Bastante. Bastante, né? Bastante. As pessoas. A mão de obra qualificada, né? Primeiro a qualificada e segundo aquela que dá constância ao trabalho, né? Igual eu te falei, né? Eu achei no começo que a maior dificuldade que eu ia ter era a mão de obra técnica, né? Dos veterinários. Mas a gente tem tido muita dificuldade com mão de obra mesmo, que a gente contrata e às vezes treina, a pessoa tem uma outra oportunidade, aí vai embora, aí a gente começa o processo de treinamento todo de novo.
Então, realmente, a questão da mão de obra é bem difícil. Bem difícil, né? Bem difícil. Eu tenho recebido alguns profissionais aqui, a gente conversa, às vezes visita, né? Algum cliente, eles reclamam bastante disso, né? Dificuldade de ter a mão de obra, alguns qualificados e outras, essa mão de obra que você treina, né? A pessoa chega lá sem conhecimento nenhum, você prepara essa mão de obra e aí depois ele realiza voo solo. A nossa rotina é muito pesada, né? Porque a gente trabalha com esquema de plantão, né? O plantão é 12 por 36, a gente tem os plantonistas noturnos também, então assim, é uma rotina puxada, né? E a gente tem essa dificuldade, né? Porque precisa treinar a mão de obra antes de colocar, né? Direto no atendimento. E às vezes a gente treina e teve gente que vai embora, ou arranja uma outra oportunidade, ou quer mudar de área mesmo, né? Às vezes a gente recebe muito currículo de pessoas que às vezes são até formados, né? Numa outra área, mas que não tinham ainda conseguido se posicionar naquela profissão, e aí fica um tempo com a gente e depois acaba seguindo o seu próprio caminho, Seguindo o seu próprio caminho, né? Tá joia, doutora Priscila, eu te agradecer bastante, sei que você tem uma agenda conturbada, né? Passa as suas redes sociais, o endereço certinho lá da clínica Amor de Patos, e a gente lembra que a doutora Priscila, Amor de Patos é uma parceira aqui da Rota do Sol, do Mambucaba News, e tem bastante tempo, né? Eu te agradeço bastante por essa parceria que a gente sempre teve. As redes sociais da clínica, a gente tem o Instagram e o Facebook, a Clínica Veterinária Amor de Patas. A gente fica na Rua da Limeira 3, ali depois do depósito do Joaquim do Frangão, né, do meu pai. E a gente tem a loja também da Carlos Drummond. A gente mudou agora nosso banho tosse, ele ficava na clínica, e a gente tá fazendo fez um outro espaço ali na loja antiga da Carlos Drummond para facilitar a questão até do deslocamento, né? Porque ela fica mais localizada no centro. Carlos Drummond de Andrade, né? Isso. Frente ali à academia da ProQuality, né? Aí agora a gente tem um setor de banho tosse ali. Então tá joia. Doutora Priscila, obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? Eu que agradeço. Aberto um espaço da sua agenda, eu sei que a senhora tem uma agenda muito cheia, né? Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite para encerrar essa série, né, Mulheres que Fazem, nesse mês de março. Eu que agradeço, Rogério. Como você falou, né, a gente tem uma parceria já de algum tempo. Eu lembro que na inauguração da clínica, né, a gente nem tinha tanto contato, né, e você foi lá e fez todo o trabalho de divulgação para a gente, né, desde aquele momento. Então, assim, eu agradeço a parceria, agradeço o carinho que o senhor sempre teve com a gente, sua esposa, né, e estou muito feliz de estar aqui. Tá joia. Obrigado, eu que agradeço, né, você ter aceito o nosso convite. Gente, batemos um papo aqui bacana, e lembrando que logo a seguir, o vídeo, né, da nossa entrevista vai estar no nosso site, www.radiorotadosol.com.br, também no canal do YouTube do Mambucaba News. Bati um papo com a doutora Priscila Pires, da clínica Amor de Pata, encerrando a nossa série Mulheres que Fazem. A Rota do Sol apresentou Mambucaba News Entrevista.